Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao 9º episódio do Lucrando com Imóveis. Eu sou o Ronald Balena, sou CEO da MySide e também host do Lucrando com Imóveis. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é uma das principais modalidades de investimento em imóveis, que é o investimento focado em retorno de aluguel. Né? Junto com o investimento de valorização, o aluguel é a maior ou é a principal modalidade, especialmente para as pessoas que têm foco no longo prazo. Então a gente vai falar sobre coisas como por que vale a pena investir no imóvel para aluguel, como é que eu entendo a demanda desse mercado, quais são as diferentes estratégias de retorno em aluguel de temporada ou aluguel de longa duração, como fazer o cálculo do ROI, que é o retorno sobre investimento no caso de aluguel, e muito assunto bacana para você entender por dentro, no detalhe, como é que funciona esse tipo de investimento. E lembrando agora, para quem está nos ouvindo aí e ainda não faz parte da comunidade, que para você que não quer perder nenhum dos conteúdos do Lucrando com Imóveis, se inscreve no nosso link que está aqui abaixo. E além disso, a gente tem o nosso canal de WhatsApp, que é o local onde a gente discute estratégias, responde dúvidas e fala sobre todos os assuntos da nossa comunidade, do pessoal que nos segue aí. Então, entra no link, se inscreve no canal, entra no nosso canal de WhatsApp. Você que está querendo aprender e consumir muito conteúdo de qualidade sobre investimento em imóveis, esse é o lugar certo. E para falar hoje sobre investimento em aluguel, eu tenho aqui comigo o meu sócio e amigo Luciano Costa. O Luciano, além de, juntamente comigo, ser fundador da MySide, ele é um cara que tem 20 anos de experiência aí no mercado imobiliário, atuou já nos Estados Unidos, começou como broker lá, ele atua como incorporador na região de Goiânia, já desenvolveu, não só Goiânia, Anápolis, enfim, Goiás como um todo, já desenvolveu vários projetos lá. E, além de tudo, ele é proprietário também de uma imobiliária top, que é uma imobiliária focada em gerir imóveis de investidores que estão querendo ter renda de aluguel. Então, ele é o cara certo para estar falando com a gente aqui hoje. Bem-vindo, Luciano. É um prazer ter você com a gente aqui, meu amigo. E vamos começar falando um pouquinho de você. Se apresenta aí, conta um pouco da sua história, para o pessoal conhecer você um pouquinho, por favor. Vamos lá. Ronald, obrigado pela apresentação generosa, como sempre. E, assim, um pouquinho da minha história. Eu comecei no mercado imobiliário em 2001, nos Estados Unidos. Eu atuei aqui como real estate broker. E durante esse processo aí eu acabei desenvolvendo algumas operações no Brasil por questão de demanda. A imobiliária top nasceu do pedido de clientes nossos, que investiam no Brasil e precisavam de pessoas para administrar esses imóveis, Porque pessoas compravam imóveis, imigrantes nos Estados Unidos, comprando imóveis no Brasil e precisavam, de uma gestão ali bem feita. Então, nós atuamos nesse mercado de investimento, cálculos de retorno em aluguéis já há um pouco mais aí de 20 anos, Atuo no mercado de incorporações também, como o Ronald falou, em alguns dos nossos projetos também voltados a investidores que procuram essa melhor taxa de retorno em aluguéis. E sócio fundador aí da MySide, com o Ronald, Robledo, e o Douglas também. Bacana. Tenho certeza que vai ser um papo muito interessante para todos que estão ouvindo aqui. Vamos começar, Luciano, tentando falar um pouquinho sobre quais normalmente são as motivações das pessoas que estão focadas em investimento para aluguel, Então, que tipo de vantagem você tem com o investimento de aluguel? Por que as pessoas geralmente buscam esse tipo de investimento? Que tipo de objetivo? Eu sei que você teve uma experiência muito longa com isso, Já conhecendo a sua história, você atendeu centenas de clientes, talvez milhares de clientes que tenham buscado esse tipo de investimento. Vamos tentar falar um pouquinho dos porquês aqui, quais vantagens e por que as pessoas geralmente buscam esse tipo de investimento. Bom, pela minha experiência, a maioria das pessoas que buscam investimento em imóveis, elas estão buscando, em grande medida, segurança.
né, é um tipo de investimento que ele traz segurança e em muitas histórias que a gente escuta por aqui, né, nos Estados Unidos de investidores menos sofisticados, ou seja, aquelas pessoas que não querem fazer grandes pesquisas e investir, né, em outros instrumentos, o imóvel traz essa segurança e essa longevidade, né, e normalmente são patrimônios que passam aí de geração para geração, né, e mais fácil de entender e durante períodos de crise, comprovadamente, imóveis têm trazido esse tipo de segurança que as pessoas buscam. É o que eu enxergo assim de uma das maiores vantagens no mercado, né, de investimentos hoje. Eu acho que é uma coisa que a gente vê muito aí, né? Bom, todo mundo geralmente que tem um patrimônio maior tem alguma parte da sua carteira em imóveis, né? Não necessariamente só como retorno de aluguel, mas também com isso. E uma coisa que a gente vê muito, né, Luciano, são pessoas que estão buscando aí, por exemplo, uma aposentadoria, um momento mais tranquilo no futuro, porque o imóvel ele acaba gerando uma renda sem precisar de você estar trabalhando em cima disso, quer dizer, é o que a gente chama de renda passiva, né? São investimentos que têm, no longo prazo, eles te trazem uma renda garantida ou praticamente garantida, né? Que acaba servindo como, ou às vezes, uma aposentadoria ou um complemento de renda, com tranquilidade, sem que a pessoa precise trabalhar diariamente nisso, né? E também eu não queria deixar de a gente mencionar aqui que o imóvel, a gente sempre tem que olhar para o imóvel como renda de aluguel sob duas óticas, né? Primeiro é a ótica da rentabilidade do aluguel em si, quer dizer, quanto por mês ele te traz com o aluguel, e também a ótica da valorização, porque o imóvel acaba, no longo prazo, valorizando também, né? Então, além de ser geralmente um ativo que é robusto contra crises, contra períodos de baixa, ele também traz essa questão de continuar se valorizando, né? É isso aí. Bacana. Eu tenho... A gente escuta muitas histórias ao longo desse caminho aí de investidores, né? E como todo investimento, o imóvel passa por períodos de mercado de alta e de baixa, né? A rentabilidade dele, a maioria dos nossos clientes aqui, principalmente da imobiliária top, são pessoas que buscam essa questão aí da liberdade financeira, né? Ou seja, construir renda, patrimônio gerador de renda que passe, né, a gerar receitas aí para que essa pessoa tenha uma renda para viver aí como aposentadoria e afins. Independente do momento de alta ou de baixa, o imóvel sobrevive a esse processo, né, rendendo alguma coisa, e você tem a possibilidade de escolher, na maioria das vezes, o momento que você quer reposicionar esse ativo também, né? Vender, comprar um outro, né, e afins. Bacana. Bom, vamos lá. Tentando falar agora um pouquinho sobre modalidades de investimento para aluguel, né? Eu acho que a gente tem, especialmente na última década, aí, talvez a gente teve a super popularização do Airbnb, né, como uma plataforma para imóveis ou para aluguel de temporada, né? Claro, isso sempre existiu, mas o Airbnb veio para popularizar essa modalidade de uma forma muito eficiente, né? Então é o que a gente chama de short stay, ou aluguel de temporada. Aí a gente tem também o aluguel de longa duração, né, com contratos que geralmente são plurianuais, aí, 2, 3 anos. Fala um pouquinho sobre essas distinções. Depois a gente tem imóveis comerciais versus residenciais, né, que tipo de perfil. Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. Quer dizer, se eu estou pensando em entrar para investir em aluguel, né, quais são as minhas alternativas, que tipo de imóvel eu olho, para que tipo de retorno? Vamos tentar explorar isso um pouquinho? Vamos sim. Eu gosto muito das duas modalidades, Ronald. A modalidade do short stay, como a do long stay, ela tem vantagens e desvantagens. Para mim, as vantagens do short stay é que normalmente você consegue
em muitos casos, uma rentabilidade maior. Todavia, você precisa ter, quando eu penso no Airbnb, aluguéis de finais de semana ou diárias, eu preciso sempre pensar na gestão desse ativo, né? O que significa isso? Todas as vezes que eu alugo um imóvel, eu preciso ter todo aquele processo de check-in, check-out, limpeza e afins. É uma manutenção um pouco mais complexa e é importante que eu tenha essa estrutura, né, para cuidar desse aluguel, né, de curta temporada, o short stay. O long stay, normalmente, esses aluguéis de 6 meses, 1 ano ou mais, ele tem a desvantagem de, às vezes, eu não ter a mesma rentabilidade que eu tenho com as diárias, todavia eu tenho a facilidade na gestão, que é essa de assinei um contrato de 1 ano ou 2, ou seja, o período que for, né, e eu tenho mais facilidade na gestão e mais empresas especializadas nesse tipo de aluguel de longas temporadas, né? Então, vantagens e desvantagens nos dois modelos, eu vejo. Eu acho que uma coisa que é importante também deixar claro, e a gente vai falar bastante sobre isso aqui ainda hoje, é que os custos envolvidos também são diferentes, né? Porque, por exemplo, quando eu tenho um aluguel de short stay, eu tenho que considerar, logicamente, o valor da diária, né, que é um valor mais alto, mas tudo que tem a ver com manutenção, né, condomínio, energia elétrica, água e etc., ficam por conta do proprietário, né? Muitas vezes, inclusive, sei lá, troca de roupa de cama, coisas que têm desgaste natural e que no short stay eles são responsabilidades do proprietário, enquanto que no long stay isso quem paga, na verdade, é o inquilino, né? Inclusive manutenções, quer dizer, o inquilino tem a obrigação de ele entregar o apartamento da forma que ele recebeu. Então, na hora de fazer a conta, é muito importante levar isso em consideração, porque o short stay, apesar de de ter uma rentabilidade normalmente maior, inclusive depois de tirar essas despesas, é importante que se coloque isso na conta, porque senão o nosso investidor vai olhar para a rentabilidade e vai acabar se enganando na hora que ele fizer essa conta, né? E claro, no short stay é natural que o imóvel tenha que ser todo mobiliado, né? Não faz sentido você alugar por temporada um imóvel sem mobília. Por exemplo, no caso do long stay, você tem a possibilidade de alugá-lo muitas vezes sem mobília ou com uma mobília parcial, digamos, né? Sem eletrodomésticos, só com os imóveis embutidos, por exemplo. Tal. Então, acho que uma dica que é bem importante na hora de comparar é essa, quer dizer, tem que se colocar na conta todos os custos de investimento e todas as despesas, né? E aí, só para resumir mais uma vez, tem que pensar em manutenção, em condomínio, em contas de consumo como água, luz, no short stay, enquanto que no long stay isso é IPTU, né? IPTU, por exemplo, que é a responsabilidade do proprietário, que é a responsabilidade do inquilino no long stay e do proprietário no caso do short stay, por exemplo, né? Agora, uma outra coisa que também tem a ver com modalidades como é que você enxerga os imóveis comerciais versus imóveis residenciais, né? Na hora que a gente... Acho que as questões de retorno de investimento, a gente vai falar daqui a pouco, são muito parecidas, né? Quanto que você aluga, qual é o retorno de aluguel por quantos reais investidos, mas em relação comparando esses dois mercados, qual que seriam os principais pontos que você ressaltaria quando a gente pensar em imóvel comercial, salas comerciais, ou pontos de loja, escritórios, consultórios, versus apartamento residencial ou casas residenciais? Então, eu gosto muito das duas modalidades. Eu acho que o que deve ser levado em consideração na análise do comercial e o residencial, o imóvel comercial ele tende a trazer um retorno um pouco maior, mas a volatilidade dele é maior também e depende muito de cenários econômicos, né? Por exemplo, se a economia está indo... não está indo tão bem, significa que nós temos mais pessoas saindo de imóveis maiores, reduzindo tamanho, às vezes até fechando negócios, o que diminui ou que aumenta a vacância desses imóveis comerciais.
Isso normalmente não existe, isso não é tão comum no mercado dos residenciais. O residencial, mesmo em períodos de crises, né, as pessoas têm que morar, têm que ocupar, e você tem uma vacância menor, né, do imóvel residencial versus o comercial. E eu acho que vale sempre, Ronald, nós vamos falar bastante sobre isso hoje, é sobre sempre analisar, não existe receita de bolo pronta na hora de fazer uma análise ou uma resposta pronta para compra um comercial, uma sala comercial ou um apartamento de um quarto. Eu gosto de sempre chamar a atenção para estudos de mercado. Isso é muito simples de fazer, é você entrar, por exemplo, em algum desses portais de imóveis e fazer uma análise buscando imóveis naquela região, sendo a sala comercial e o apartamento residencial para aluguel, quanto que eu alugo essa sala de 30 metros e quanto que eu alugo esse apartamento, né, mais ou menos com o mesmo valor, e depois eu vou descobrir quanto que ele custa e fazer sempre esse cálculo, né, de retorno. E isso é interessantíssimo. O fato mais interessante desse processo é que, às vezes, na mesma cidade, em regiões diferentes, você tem uma variação enorme em relação a essa questão do vale a pena o comercial ou o residencial, né? Então, eu chamo sempre a atenção para essa análise de perto, inclusive de setores na mesma cidade, né? Então, acho que isso é uma coisa bem importante, assim, talvez, vou fazer duas coisas aqui. Primeiro, trazendo como uma matriz, assim, qualitativamente essa comparação, ou seja, imóveis residenciais long stay, né? Contratos longos, eles costumam ser os mais tradicionais, têm um retorno tipicamente um pouco menor, mas eles também são menos voláteis, né? Aí eu vou para os comerciais, eles são um pouco mais voláteis, mas tipicamente oferecem um retorno um pouco maior, e claro, depende da situação, e os imóveis de short stay, né, que são residenciais normalmente, também oferecem um retorno um pouco maior, mas aí eles demandam uma manutenção maior, demandam um trabalho maior do proprietário em cima. Então, talvez só como uma matriz básica de pensar os diferentes tipos. Agora, vou até inverter uma coisa aqui na nossa pauta, que eu acho que é importante. Vamos falar sobre retorno de investimento, porque a gente vai, em todo tópico que a gente pisar aqui, nós vamos estar falando um pouquinho sobre retorno de investimento, como é que calcula, como é que não calcula, senão a gente vai ficar só se referindo isso ao futuro e acho que vai ficar pior. Vamos falar, vamos entrar nesse tópico de uma vez, quer dizer, Vamos sim. Como é que a gente chega, e aí a gente tem inclusive um gráfico para mostrar um pouquinho disso, né? Como é que eu faço o cálculo do retorno, do ROI, que a gente chama, né? Que é a sigla em inglês para Return Over Investment, retorno sobre o investimento do aluguel, né? E aí eu acho que, Luciano, aqui vale a sua, lógico que a gente tem a tabela aqui para tentar dar as proporções, mas também vale a sua experiência de olhar e explicar como é que a pessoa faz isso no passo a passo, né? Quer dizer, eu vou comprar um imóvel, eu vou investir no imóvel para aluguel. Eu quero saber se lá é um bom retorno, é um bom investimento ou não é um bom retorno, né? O que eu faço? Onde é que eu procuro? Onde é que estão os dados? Explica para o pessoal o passo a passo aí, porque eu acho que essa é a base de toda a nossa discussão e talvez seja o principal aprendizado dessa conversa de hoje. Sim, sim. Vamos lá, para fazer esse cálculo é muito simples, conforme a gente consegue ver aqui no gráfico, valor do aluguel dividido pelo valor do investimento. Por que eu estou dizendo valor do investimento e não só valor de compra? Porque em algumas situações eu tenho que calcular o valor da compra do imóvel mais o custo de equipamentos e mobílias. Por exemplo, se eu quiser alugar um consultório mobiliado, um flat, ou seja, um apartamento com toda a mobília e equipamentos, né? Quando eu divido isso, o valor do aluguel pelo valor do investimento, eu vou ter essa taxa de retorno, né? Vai dar lá 0 ponto alguma coisa, ou às vezes um pouco mais. E nós criamos aqui uma cartilha, aqui, uma tabela rápida, para você saber aonde vale a pena e onde não vale. Vocês já devem ter escutado, eu escuto muito isso, trabalhando com investidores o tempo todo, de pessoas que viram para mim e falam, aluguel é muito bom, né?
e outras pessoas que dizem é um péssimo negócio. E muitas dessas pessoas podem estar se referindo à experiência que ela teve. Por exemplo, aqui nós dizemos que até 0,3 é um péssimo retorno, né? E existem muitos aluguéis, a gente administra aluguéis que a taxa de retorno, ou seja, o imóvel custa, o valor de venda do imóvel é muito alto e o valor do aluguel é baixo. Isso se dá por várias questões, e uma delas, às vezes, é até a taxa de condomínio do prédio sendo muito alta. Às vezes você não consegue alugar o imóvel por um valor alto, né? Como a gente pode ver no gráfico, 0,3 a 0,5 é ruim, 0,5 a 0,8 bom, e acima de 0,8 é ótimo, né? Então, como fazer isso? Vamos pensar na prática. Eu quero fazer esse cálculo. O que normalmente eu faço quando eu trabalho com um investidor e eu quero ter certeza, ele me envia um imóvel e fala: Luciano, qual a taxa de retorno, ou ROI, ou ROI, né, no caso aí da sigla em inglês, que esse imóvel dá. Eu vou para um Zap Imóveis ou qualquer outro portal de imóveis e procuro naquela região específica imóveis com aquelas características desse imóvel específico e quanto que eu consigo alugar aquele imóvel. Por exemplo, vamos pensar que eu tenho um apartamento de 500 mil e eu vou para os portais de imóveis de aluguéis e descubro que aquele apartamento se aluga por R$ 2.500. Essa é uma conta fácil, ele deu 0,5% de retorno. Então eu já sei dizer para o meu cliente se ele está ali, qual padrão que ele está, se ele é bom, se é ruim ou se ele é ótimo, né? Normalmente esse é o cálculo, a maneira mais fácil de se fazer essa pesquisa. E eu faço o contrário também. Por exemplo, eu posso ir para o mercado e ver quais imóveis têm em certas regiões que os valores são mais altos. Isso é muito fácil de fazer. Por exemplo, às vezes, no mercado que a gente atua muito, o mercado de Goiânia, eu entro em certas regiões, como o setor Bueno, o setor Marista, né, que são setores nobres da capital, e eu descubro, às vezes, que um apartamento compacto, mobiliado, ele tem um valor de aluguel muito maior do que, às vezes, um apartamento de 3 quartos, com uma metragem maior e com um valor de venda muito mais alto. Eu tento entender qual é aquela razão e vejo qual o preço de venda desse imóvel, né? E normalmente eu tendo a investir mais nesse tipo de imóvel que o valor do aluguel é mais alto e o preço de venda mais baixo. Isso melhora muito a nossa taxa de retorno, e nós vamos falar um bocado sobre isso hoje. É isso aí. E eu acho que, assim, daqui a pouco a gente vai falar também, acho que é importante mencionar que a gente tem, dentro da taxa de retorno, além do retorno do aluguel, que é o que a gente está falando aqui, que vai ficar qualquer lugar aí abaixo de 1% ao mês, né? Vamos dizer, começa a ficar legal entre 0,5% e 1% ao mês, o imóvel, logicamente, vai estar se valorizando. Então, toda vez que a gente falar sobre retorno de investimento num imóvel para aluguel, você tem que somar o retorno de investimento de aluguel puro, que é isso que a gente acabou de mostrar, com o retorno de investimento da valorização do imóvel, né? Então, por exemplo, se o imóvel dá aí, sei lá, 8% ao ano de aluguel e ele valoriza mais 6% ao ano, então a gente tem 14% de retorno anual, que seria uma comparação com qualquer outro tipo de investimento. Se você for olhar investimento na bolsa, ou renda fixa, ou qualquer esse tipo de ou qualquer outro investimento comparável, você tem que olhar sempre, no caso do aluguel, você olha a soma do retorno de aluguel com a soma da valorização. A diferença, lógico, é que o retorno de aluguel é direto e é líquido, quer dizer, você recebe isso todo mês, ao passo que o retorno sobre valorização o investimento tem uma liquidez mais baixa, você precisa vender o imóvel, e isso pode demorar um tempo maior, né? Então,
Isso acho que é bem importante. Toda vez que a gente falar de aluguel, nós estamos falando do retorno de aluguel diretamente, e aí essa nossa conta de 0,5%, 0,6%, 0,7%, 0,8%, ela está pensando no retorno puro de aluguel, e o retorno total do imóvel também precisa incluir o retorno de valorização do imóvel. Tá? Agora, uma outra coisa... Desculpa, pode falar, Luciano. Desculpa, Ronaldo, só para pegar o gancho aí. Tem uma pergunta muito comum que às vezes as pessoas me fazem, que é assim: Luciano, quando você fala que eu sempre tenho que calcular a valorização mais o aluguel, significa que imóvel está sempre em valorização? Não, não significa isso. Nem sempre o imóvel está valorizando. Essa é uma verdade. Isso depende de período de mercado imobiliário, né? Existem períodos que nós passamos um período de mercado que o valor do imóvel estagnou durante um certo período. O que é importante lembrar é que o aluguel ele se mantém, né, durante esses períodos de altos e baixos de mercado imobiliário. Qual que é uma das vantagens do investimento em imóvel? É que você normalmente pode escolher o momento que você vai vender. Então, a valorização dele, eu normalmente, quando atuo com investidores em imóveis, nós nunca vendemos um patrimônio em período de baixa. Normalmente escolhemos fazer reposicionamento de portfólio em períodos de alta, né? Ou seja, eu escolho quando eu vou vender, independente das variações de mercado. Legal. Acho que isso é uma dica bem valiosa também, inclusive tem a ver com outro assunto aqui da nossa pauta, que é exatamente essa análise, né? Quer dizer, quando eu comprei um imóvel e eu estou alugando ele está me gerando a renda de aluguel. Que horas eu decido sair, vender esse imóvel, né? Você falou já um pouquinho de olhar para o mercado, quer dizer, se o mercado está em alta ou está em baixa, eu acho que isso é bem importante, né? Assim como qualquer outro ativo de investimento, não é um bom negócio você sair quando ele está em baixa, né? É normal que assim seja, né? Então, qualquer investidor de imóveis ou não vai estar sempre olhando para isso, mas eu acho que também em relação ao imóvel tem algumas questões mais específicas, né, Luciano, que com a vida do imóvel ele acaba tendo um desenvolvimento e que a gente olha e fala assim, não, então agora eu acho que devido a alguns fatores é a hora de sair. Quais seriam os principais critérios, assim, na sua opinião, para a gente olhar e para a pessoa que está investindo em imóveis definir se é a hora de sair, se é a hora de vender esse ativo, considerando que ela quer se manter ainda como um investidor de aluguel, né? Qual que é o momento de trocar o imóvel A pelo imóvel B e que critérios seriam os principais para analisar sobre essa decisão? Eu costumo focar muito na rentabilidade do imóvel, Ronald. Eu sempre faço o cálculo aqui em cima de rentabilidade. Se eu fiz a aquisição desse imóvel com a intenção que ele me dê acima de 0,8%, né, ao mês, e por alguma razão, vamos usar o exemplo aqui de imóveis que eu adquiri para alugar por temporada na praia de Vila Velha, por exemplo. Se existe um excesso de oferta daquele mesmo produto na região, ou seja, tem muito apartamento com o mesmo perfil do meu, para alugar e a rentabilidade caiu muito por essa razão, eu tendo a pensar um pouco sobre vender aquele patrimônio e investir em outro que mantenha essa mesma rentabilidade, né? Outra questão é a questão da manutenção do imóvel. Normalmente, quando esse imóvel começa a custar muito mais para manutenção, ele está ficando mais velho, taxa de condomínio às vezes aumentando um pouco, a depreciação dele por uma má manutenção da gestão do condomínio também me leva a pensar sobre a venda e reposicionamento desse investimento, né? Então, são alguns fatores que
para mim, quando eu estou falando de aluguel, é sempre levar em consideração a sua taxa de retorno em primeiro lugar. Está caindo muito, do ponto de vista da rentabilidade. Por uma questão de excesso, vale a pena repensar, né? Então, são algumas questões que eu olho bem de perto e, às vezes, vale a pena você mudar o setor ou mudar o tipo de imóvel de short stay para long stay, né? E é sempre essa pesquisa constante e, como todo investimento, todo portfólio de investimento em imóvel precisa ser assistido de perto, né? Não são todos os imóveis que a gente compra e passa o resto da vida com eles, né? Esse imóvel que nós buscamos rentabilidade, normalmente, às vezes, vale a pena vender e comprar em outra região, outra cidade, outra tipologia, talvez sair do residencial, ir para o comercial. Essa é uma análise que, ela, na minha opinião, é um cálculo totalmente em cima de retorno, né? Legal, acho que isso é uma coisa que a gente vai estar enfatizando aqui o tempo todo, né? Quer dizer, a gente está sempre olhando para fazer o cálculo de rentabilidade e não existe milagre, não existe fórmula pronta, mas existe continuar fazendo conta e vendo a tendência, como que está o valor real e qual é a tendência que está acontecendo no nosso retorno de aluguel mensal. Acho que isso é, se há uma verdade absoluta em relação ao investimento de aluguel, é isso, né? Quer dizer, fazer essa conta do retorno mensal do aluguel permanentemente em cada momento de tomada de decisão, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre... Existem alguns fatores que são os fatores que influenciam e que fazem os imóveis serem interessantes para aluguel, né? Então, fatores muito conhecidos são, sei lá, se você tem um imóvel em área universitária, por exemplo, que geralmente as pessoas que vão estudar num local costumam alugar o imóvel e não comprar, né? Então, imóveis que têm um perfil mais focado em num público que costuma não comprar o imóvel, né? Então a gente está falando geralmente de imóveis um pouco menores, ou a gente tem recentemente aí uma grande onda no Brasil aí, que é a onda dos flats, né? Porque houve um desenvolvimento demográfico importante aí, em que as pessoas costumam morar mais sozinhas, ir para locais de grande centro, né? Então a gente fala sobre regiões de praia, né? Normalmente regiões de praia com foco em aluguel de short stay costumam ter boa rentabilidade em relação a imóveis de aluguel. Então, como que você enxerga isso? Quer dizer, é claro que no fim, nós vamos repetir isso aqui 100 vezes, você tem que fazer a conta e lá ver o preço que está na ferramenta de busca do aluguel e fazer a conta de qual que é o retorno real daquele tipo de empreendimento. Mas, em geral, as pessoas buscam olhar para alguns perfis de imóveis que são mais comuns em dar um bom retorno de aluguel. O que normalmente você recomenda que o investidor de aluguel esteja buscando, esteja procurando como linha mestra, assim? Que tipo de imóvel eu começo a procurar para ver se de fato ele tem um retorno melhor? Normalmente, né, mais uma vez, é um trabalho de pesquisa mesmo e não tem uma resposta pronta. O que eu vou dizer aqui, ele pode ser diferente para diferentes regiões do país, né? Normalmente, vias de regra, né, o imóvel menor, mobiliado, ele traz, né, o imóvel pronto para uso. Isso pode ser, quando eu falo mobiliado, pode ser um escritório pronto, um apartamento pronto, mobiliado e equipado. Tem se mostrado uma melhor opção de investimento do que apartamentos maiores. Mas isso é uma verdade absoluta? Não. Eu estava te contando aí mais cedo sobre a questão de às vezes, mobiliar um imóvel maior. Aconteceu comigo isso, eu precisei fazer... Você tem um case, né? Inclusive, você tem um case em relação a isso, né? Que é um imóvel que não é necessariamente com um perfil ideal, que você vai ver por aí como queridinho para aluguel, mas você tem um case pessoal que acho que é legal você contar sobre isso, né? É isso aí.
Muitas vezes a gente pensa o seguinte: as pessoas estão interessadas em flats. E eu notei que isso não é necessariamente uma verdade. Eu acho que as pessoas existe uma carência e um nicho de mercado pelo imóvel pronto. Né? O meu case foi um apartamento de 150 metros, 3 suítes, que eu mobiliei para o meu uso e tive que me mudar, né, do Brasil por algumas razões, e eu resolvi alugar esse imóvel. Eu fiquei impressionado com a demanda, né, o número de pessoas interessadas e a rapidez, né, que esse imóvel alugou, e com uma taxa de retorno próxima a 1%. Ou seja, talvez, né, isso vale a pena, por isso essa questão de fazer pesquisas. Eu acredito que existe muito mais uma demanda para casa mobiliada, pronta para alugar, para apartamentos, para escritórios menores e maiores do que o que a gente tinha antes, né? Eu acho que por uma questão pós-pandemia, né? Por exemplo, pessoas hoje trabalham de diferentes regiões, né? E não home office e afins, e as pessoas acabam tendo essa liberdade de mudar de um lugar para o outro, e por uma questão meio que cultural, o imóvel onde eu entro, ele está pronto, eu posso fazer um contrato e daqui a um ano me mudar para outra região, tem se provado aí uma boa opção de investimento, e com pouca oferta, né, que isso também é interessante. Sempre a oferta e a procura andam juntos aí com a minha taxa de retorno, né? Então, acho que vale a pena sempre gastar um tempinho, como qualquer outro tipo de investimento, ou ter pessoas, né, que entendam desse processo e profissionais que façam isso por você, né? Que consiga analisar o seu portfólio, falar, vamos vender esse apartamento, vamos, né, reposicionar, ou compra esse, não esse, por esta razão, né, invista, mobília o seu apartamento de 3 quartos ao invés de alugar ele sem mobília, que você vai dobrar o seu retorno com um pouquinho mais de investimento. Então são análises muito mais pontuais, né, do que uma dica pronta. Né, e mais uma vez, aonde fazer isso, Luciano? Vá aos portais de imóveis, né? Zap Imóveis é um que eu uso muito, entre vários outros, onde você tenha essa opção de ver o valor do aluguel e ver o valor de mercado desse imóvel também. Eu acho que um tópico que eu queria trazer, Luciano, aqui, que inclusive é toda uma nova modalidade de investimento no Brasil, porque isso que você falou das pessoas estarem buscando alternativas prontas, em que eu entre sem nenhum investimento e que eu tenha tranquilidade para sair também a hora que eu quiser, né? Isso vem ao encontro de uma indústria que está começando a nascer no Brasil, da qual o grande expoente é a House, né? Que são as empresas que desenvolvem e constroem prédios inteiros focados em ter imóveis somente para aluguel, né? Então, se você entra como investidor na House, por exemplo, eles têm lá um plano que você já compra ele todo mobiliado, mas não só o teu imóvel é focado nisso, mas o prédio inteiro é focado nisso. Ou seja, se pensa em serviços comuns, se pensa em áreas de convivência, se pensa em vez de haver uma lavanderia por apartamento, você tem só uma lavanderia por prédio todo, e outras questões construtivas que levam o imóvel a ser mais apropriado para aluguel, né? E eu acho que isso que você falou do seu exemplo particular, no fundo é uma tendência em pessoas que têm famílias menores, elas se mudam mais, elas buscam ficar por um período menor de tempo em cada região, elas buscam menos ter aquele investimento mais tradicional em ter um imóvel para si mesmo como uma forma de garantir o seu futuro e pensam mais em viver cada uma das etapas da vida, e isso é uma coisa que a House, por exemplo, trouxe, né? Eles têm
trouxe essa indústria para o Brasil, está começando a desenvolver essa indústria no Brasil, e que talvez nos Estados Unidos, né, Luciano, já seja bem mais tradicional, né? Então, você vê que não à toa essas coisas começam a se relacionar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que é esse mercado, né? A gente não mencionou no início, mas você, nesse momento, está nos Estados Unidos, né? E é um mercado de aluguel que é distinto do nosso. E aí, há sim essas empresas que são muito mais focadas em fazer o aluguel de um prédio todo, enfim, que aqui é menos tradicional, né? Talvez a Housee seja a primeira empresa que tem que trazer esse conceito aqui para o Brasil. Como que é esse mercado aí? Quer dizer, as empresas que são focadas em desenvolver imóveis somente para aluguel, como elas trabalham e que tipo de tendência isso define para quem quer investir no imóvel de aluguel aqui no Brasil, para que ele procure esse tipo de tendência? Então, essa tendência, né, de pessoas estarem buscando, né, e falando, nós falamos sobre vantagens e desvantagens, vantagens de comprar um imóvel e alugar. Tem várias vantagens. Qual é uma das desvantagens? É a questão da imobilização de capital, né? Tem muita gente que não quer fazer isso, não tem mais como é na geração dos meus pais, por exemplo, onde a pessoa ela quer ter uma casa onde ela cria a família e passa a vida inteira dentro daquele imóvel, né, e cria os netos. As pessoas hoje querem essa liberdade maior e o imóvel pronto para usar, o imóvel on demand, né, ou seja, onde eu aperto um botão e ele está pronto, faz todo sentido, né? E aqui nos Estados Unidos, Ronald, existe um mercado que ainda é muito pouco explorado no Brasil, que é o mercado onde empresas criam imóveis e condomínios específicos para aluguel. Então, você não vai lá e compra, como é no caso do Brasil, que a gente vai e compra um apartamento no prédio ABC, depois compra outro apartamento no prédio YZ, né? E dentro desse processo eu tenho lucro do incorporador, eu acabo pagando mais pelo imóvel e tendo um retorno menor porque ele custou mais. Lembrando aqui que a nossa conta é pagar o mínimo possível e alugar pelo valor máximo possível me traz a minha melhor taxa de retorno, né? Então, nos Estados Unidos, as empresas juntam lá investidores e constroem grandes empreendimentos para aluguel, né? E já montam toda essa gestão e as pessoas se tornam sócios daquele empreendimento ao invés de donos da unidade específica, né? Que é mais ou menos o que a Housee faz com muito sucesso, muito bem feito aí no Brasil, né? Através lá do processo, a Vitacom, né, juntamente com a Housee. Então, esses empreendimentos são construídos já com uma gestão, com todo o processo que cuida da manutenção, da administração, se é mobiliado, se não é, e as pessoas investem na empresa e não necessariamente no apartamento, né? Então é mais comum nesse sentido. E também tem as modalidades similares ao que a gente vê no Brasil, de pessoas que compram apartamentos e alugam as unidades conforme a gente faz aí, mas é de fato algo que eu acredito que o Brasil deve ver um pouco mais disso num futuro próximo, né, de investimento em prédios, unidades, e sem esse custo e o ganho da incorporação. Ou seja, pessoas se juntam, contratam um construtor, fazem o prédio com o intuito, né, de voltado 100% para aluguel. E a gente não vê isso muito no Brasil, com exceção aí da atuação da Housee, né? É isso aí. Certamente é um mercado que vai se desenvolver por aqui também, né? E agora tentando voltar um pouquinho para
para dar alguma ou responder algumas potenciais dúvidas se eu quero comprar um imóvel para depois rentabilizá-lo com aluguel, né? Provavelmente uma das dúvidas principais que surgem é como é que eu compro esse imóvel? E aí a gente tem as nossas duas modalidades principais aqui no Brasil, que é ou comprar já um imóvel pronto, né? Que aí pode ser tanto de uma construtora, de uma incorporadora, quanto de uma pessoa física, né? Ou é mais vantajoso comprar esse imóvel na planta ainda, recém-lançado, né? E eu sei que você tem as duas experiências, né, Luciano? Você trabalhou bastante com os dois casos aí, e com os seus clientes. Tenta falar um pouquinho. É claro que a resposta sempre vai ser depende, né? Tem vantagens e desvantagens dos dois lados, mas tenta explorar um pouquinho quais são as principais características, vantagens e desvantagens nas duas modalidades, por favor. Vamos lá. Algumas pessoas me perguntam, investir no imóvel em planta, qual é a vantagem? A vantagem é que você normalmente adquire esse imóvel com um investimento menor, ou seja, um desembolso menor. Então eu tenho condição de comprar um apartamento, pagar uma entrada, prestações até esse apartamento ficar pronto, e depois de pronto eu consigo alugar esse apartamento. Se essa conta for bem feita e se for feito da maneira certa, em algumas situações, nossos clientes adquiriram um imóvel, pagaram por ele durante o período de construção e depois de pronto o aluguel pagou pela prestação do imóvel. Ou seja, vamos usar um exemplo aqui simples, a pessoa comprou um apartamento de 200 mil, pagou 30% desse imóvel até a entrega das chaves, ou seja, 60 mil, é isso? É isso. E após sobrou a entrega 140, das chaves, então. Ele faz o financiamento e o aluguel continua pagando por esse imóvel, ou seja, o meu desembolso em cima do investimento desse imóvel, ele fica muito menor do que o valor de fato do imóvel. Essa conta deve ser muito bem feita, porque em muitos casos as pessoas não calculam, por exemplo, correção do INCC, o tipo de financiamento, se é bancário ou se é uma alienação fiduciária, onde eu tenho IGPM mais um, onde essa conta não fica boa, se for esse caso, né? Mas a maior vantagem nesse processo para mim se for feito da maneira correta, você pode desembolsar muito menos do que o valor de compra, né? Qual que é a desvantagem de comprar na planta? Eu tenho INCC, ou seja, o índice INCC, IPCA, o índice de correção, né, do saldo desse imóvel. Isso deve ser levado em consideração da maneira certa. E eu não tenho aluguel, ou seja, eu não estou recebendo nada, eu só estou desembolsando durante um certo período, né? Em contrapartida, vamos falar agora do imóvel pronto. Qual é a desvantagem? É que um imóvel de 200 mil, eu tenho que pagar por esse imóvel ou financiá-lo, né? Que também pode ser feita a mesma conta do imóvel na planta, onde eu posso pagar uma parte do imóvel fazendo o cálculo onde o aluguel termina de pagar, né, o restante desse imóvel por si só, basicamente. Então eu tenho a vantagem do aluguel já entrar de imediato quando o imóvel está pronto, né? Então, desvantagem, um desembolso maior que eu faria no imóvel em planta, e vantagem é que a rentabilidade já começa logo no início, né? Então são... eu acho que... cada caso a pessoa deve levar em consideração, né? Mas isso que você falou aqui, e eu vou tentar parafraseá-lo aqui, falar de uma outra forma, porque é uma modalidade de investimento muito... uma estratégia, não é nem a modalidade, mas é uma estratégia de investimento muito relevante. Ou seja, vamos dizer que eu vou comprar um imóvel, e aí seja comprar ele na planta,
ou de repente dar uma entrada maior, mas vamos dizer assim, números grosseiros, se eu comprei um imóvel por 100 dinheiros, né, e eu tenho um retorno, se o meu financiamento custa 1% ao mês e o meu retorno de aluguel é 0,5% ao mês, se eu pagar metade do valor do aluguel, do valor do imóvel, ou seja, eu paguei 50% dele, seja na planta mês a mês, ou seja, de uma vez eu dei uma entrada de 50%. A partir do momento que esse imóvel está pronto e disponível para alugar, a outra metade, né, se o juro for 1%, eu estou fazendo um cálculo mais de padeiro aqui, mas a outra metade vai ser paga pelo próprio aluguel do imóvel. De modo que você paga uma quantidade menor do que o investimento total, e aí o seu patrimônio está se construindo sozinho, até o momento em que o financiamento termina e você está com o patrimônio construído lá. Então, essa é uma estratégia que muitos investidores utilizam para que você possa investir em mais de um imóvel, em múltiplos imóveis, né? Para que com o mesmo dinheiro investido você tenha um patrimônio construído maior. É lógico que é uma estratégia normalmente de prazo um pouco mais longo. Isso vai demorar, não sei, depende do período do financiamento, 10, 20, 5, 10, 20, até 30 anos, para que o imóvel esteja totalmente quitado, né? Mas aí o patrimônio é 100% seu, e a grande vantagem é que você investe uma quantidade muito menor, porque você financia uma parte relevante do imóvel. Então, é uma estratégia importante também a ser considerada, se você está comprando imóvel para aluguel, considerar o fato de que você vai pagar uma parte, e mesmo não tendo dinheiro, ou mesmo não querendo investir o valor do imóvel todo, a partir do momento que ele começa a ser alugado, ele consegue pagar o seu próprio financiamento. O imóvel consegue pagar o seu próprio financiamento. É isso, né? Bom, acho que conversamos sobre os principais assuntos aqui, né, Luciano? Eu queria, antes da gente terminar, pedir para você já fazer o seu comentário final aqui com o nosso já tradicional dica de ouro, né? Qual seria a dica que você daria para os nossos ouvintes, para o pessoal que nos acompanha, que está pensando em investir em aluguel? O que você diria? Olha, vale a pena pensar nisso? Qual que é a dica de ouro aí para os nossos investidores? Bom, vamos lá. Se você está pensando em fazer investimentos para aluguel, eu sugiro que você faça. Eu tenho uma história pessoal que, na nossa família, nós tivemos uma situação de uma herança, onde pessoas da família receberam parte dessa herança em negócios e parte da herança e outra parte recebeu imóveis. Quem tem imóveis 30, 40, 50 anos depois está muito melhor do que os outros que escolheram a outra parte dessa herança. Então eu tenho uma história pessoal com imóveis que ela é muito boa e eu indico que você faça. Qual é a dica? Converse com profissionais que de fato entendem do mercado, né? Profissionais que saibam te dar a dica certa de onde investir e fazer esse cálculo de retorno da melhor maneira. Eu poderia dizer, invista em um apartamento de 1 quarto na praia, né? Mas essa seria uma resposta muito fácil e talvez leviana, porque na verdade, todo esse trabalho de investimento ele deve ser feito baseado em pesquisas de por quanto eu vou pagar nesse imóvel versus valor do aluguel. Então, isso deve ser levado em consideração. Eu indico que você inicie o seu processo de pesquisas e entenda na sua região qual a melhor maneira, qual o melhor tipo de imóvel com maior retorno em aluguel e o menor preço de compra que você consegue encontrar nos portais, né? Então, faça pesquisas, traga profissionais que de fato entendam desse processo de taxa de retorno. Na MySide nós temos uma turma muito bacana que sabe fazer isso muito bem, né? E fica essa dica para você: aprenda a fazer os cálculos e entenda como fazer as pesquisas, que isso vai te dar liberdade para você fazer análises
de investimento melhor do que simplesmente compre uma sala comercial ou um apartamento de 1 quarto ou um apartamento de 3 quartos. Essa seria a minha dica de ouro sobre o investimento para você. Legal. E eu vou trazer, então, tentar enfatizar isso aqui, porque eu acho que esse, de fato, é o caminho. Quer dizer, existem muitas tendências, muitos clichês, muita gente dizendo que se você comprar um imóvel do formato tal ou tal, isso é um bom investimento, né? E no fim das contas, o cálculo para você saber se é um bom investimento ou não, e inclusive a gente preparou a tabelinha aí mais cedo que vocês viram, é muito simples, certo? Quanto que eu tiro de aluguel por mês, né? Claro, tem que fazer o cálculo lá de se é um valor líquido ou se tem as outras despesas, no caso de short stay, por exemplo, né? Mas é quanto que eu tiro de aluguel por mês versus quanto eu investi no total para deixar esse imóvel pronto para ser alugado, tanto imóvel quanto mobília e tudo mais. Faça essa conta, né? Não é complicado, você não precisa de nenhum tipo de conhecimento muito profundo, né? Busque os profissionais que lhe ajudam nesse caminho, faça a sua conta para ter certeza que aquilo está funcionando, que aquilo fecha, né? E aí você vai estar preparado para fazer uma análise bem fria sobre qual é a probabilidade que você tem de ter um bom retorno com aquele imóvel, né? Obrigado, Luciano. Foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por estar trazendo a sua experiência para o nosso pessoal, para o nosso público todo. E logo, certamente, teremos outros tópicos que a gente vai voltar a conversar. Valeu, meu amigo. Um grande abraço. Grande abraço. Prazer é todo meu, Ronald. Um abraço para todos aí que vão nos assistir. Legal. E, pessoal, lembrando mais uma vez, né? Quem não está inscrito no canal, quem não está inscrito no nosso grupo de WhatsApp, a gente tem os endereços aqui na descrição. Procure na descrição. A gente está formando uma comunidade que está preocupada em falar sobre investimento em imóveis, responder dúvidas e discutir esse assunto sempre com muita transparência e muita objetividade, né? Sem criar fórmulas mágicas e sem querer vender coisas que não funcionam. Então, se vocês estiverem interessados nesse assunto, vale a pena estar acompanhando a gente, estar discutindo com a gente. E tá aí, entrem aí, tá na descrição, tá o link do WhatsApp, tá o canal, se inscrevam conosco, tá bom? Lembrando ou trazendo aqui a informação, nosso próximo episódio, o 10º, a gente vai falar sobre um negócio bem chato, às vezes, bem burocrático, que é como é que fica, sob o ponto de vista de impostos, especialmente o imposto de renda, a minha renda com imóveis, né? Se for um imóvel de aluguel, ou se for um imóvel de investimento, valorização, eles têm implicação em relação à renda, assim como os outros investimentos também. Então, no próximo episódio, nós vamos ter um tema bem técnico, que já que está daqui a pouco chegando a época do imposto de renda aí, então nós vamos explicar como que faz para colocar corretamente na sua declaração de imposto de renda as suas rendas que vêm de imóveis, né? E como que se faz isso da forma correta, da forma legal. Então, vai ser bem legal, porque nós vamos tentar trazer, vamos explicar no detalhe, para que você não tenha dúvida quanto a isso, para que você não corra risco de eventualmente cair numa malha fina aí e saber sobre isso, tá? Então, próximo episódio, imposto de renda, compra e venda de imóveis e aluguéis também, tá? Então é isso, obrigado, foi um prazer novamente estar com vocês aqui e fique ligado com a gente, Lucrando com Imóveis, vamos falar de imóveis de uma forma transparente, para que você de fato possa conhecer os detalhes de quem conhece do assunto. Um abraço, muito obrigado.